Hoje vamos entender um pouco da história deste equipamento. Inversor de frequência. Gente, existe uma história, existe todo um aprendizado que a gente pode ter analisando a história de como foi criado, como a engenharia na década de 1900, na década de 60, na década de 70, de 80, 1960, 1970, se moveu para criar esse dispositivo, para que a gente chegamos até hoje no inversor de frequência. Então é uma história fabulosa, uma história que todos nós que somos, que queremos ou somos experts em inversor de frequência, deveríamos saber. Por isso que meu treinamento é dominando o inversor de frequência além da programação. Você vai aprender muito mais do que programar um inversor de frequência. Você vai aprender até certas funções, você vai aprender até como funciona a eletrônica dentro do inversor de frequência. Por isso que eu falo sempre de retificadores, falo sempre de inversores, microprocessadores, medições internas, amplificadores operacionais que existe dentro do inversor de frequência. Então, meu treinamento é muito mais do que parâmetros. É estabelecer conceitos que você possa utilizar e possa resolver problemas, né, reais no chão de fábrica. Meu treinamento é voltado para o chão de fábrica. Em PWM e IGBT, uma união quase perfeita. Foi feito um para o outro. Então, nós temos, para a gente analisar toda essa história, a gente tem que saber que o inversor de frequência, sem o PWM ou sem o IGBT, não existiria inversor de frequência. Então, quem nasceu primeiro, né? Na década de 60, existia dois motores, o motor CA e o motor CC. Como nessa época o que reinava, o que nós tínhamos mais no chão de fábrica, o que tinha mais disponível na engenharia, era tiristores. Nós tínhamos o SCR, o TRIAC. TRIAC são dois SCRs ao contrário, para permitir a condução da corrente nos dois sentidos. Na década de 60, o que nós tínhamos eram os tiristores. A frequência de trabalho desses tiristores são menores. Como nós não tínhamos outro equipamento, esse equipamento se sai muito bem, e até hoje se sai muito bem, até hoje ele é usado, é o equipamento indicado para conversor CA-CC. Ele tem algumas características, né? Depois nós voltamos. O tiristor tem algumas características. Aqui está um símbolo de um tiristor, do SCR. Ele tem o anodo, catodo e o gate, que dispara. Todo equipamento industrial, todo equipamento eletrônico tem a função de disparo e bloqueio. O SCR tem a função de disparo. Ok. Dependendo de onde está uma senoide, a nossa curva, a nossa tensão, por exemplo, se você dispará-lo aqui, você pode disparar ele aqui, você pode disparar ele aqui, ou você pode disparar ele aqui. Aonde você disparar ele que vai ter maior onda, você vai ter a maior tensão eficaz na carga. Se você quiser ter uma tensão total na carga, você tem que disparar ele aqui. Aí você tem todo o semiciclo na carga. Se você quiser ter uma pequena tensão na carga, você dispara ele aqui. O SCR vocês vão entender logo mais, mas o SCR tem uma desvantagem, que que retardou o advento do inversor de frequência durante um tempo. O SCR, ele não tem bloqueio. Depois que você dispara, ele não entra, você não tem como controlar o bloqueio. Você só controla o disparo. Você dá um pulso no gate, ele dispara, conduz. Quem vai cortá-lo, quem vai bloqueá-lo, é a própria senoide. Quando a senoide passar por zero, ele entra em bloqueio. Ou seja, quando a senoide passar por zero, o SCR entra em bloqueio. Então, você não tem controle sobre o bloqueio do SCR. Ok? Isso em corrente contínua não nos atrapalha, porque em corrente contínua nós podemos justamente dispará-lo aonde nós queremos na senoide e com isso ter uma tensão média, tensão eficaz maior na nossa carga. Ok? Então essa é a característica do SCR. Então, voltando aqui então na década de 60, nós voltamos no PWM IGBT.
Então, por que na década de 60 existia mais motores CC e menos motores CA? Porque o SR só é ideal para conversor CA-CC, então nós tínhamos mais motores CC. Só que o motor CC, nós sabemos que ele tem maior manutenção, nós temos que trocar escova, a manutenção é mais cara, tudo é mais complexo. Então, os motores CA começaram a aumentar, começou a ter mais ganho de escala, começou a ter mais motores CA dentro da indústria, com variações mecânicas, com outros tipos de variações. Mas nós ainda tínhamos o problema do motor CA, que nós não conseguiríamos ainda variar a velocidade em cargas que precisavam de variação de velocidade. O motor CA usa 3 princípios para controlar a velocidade, que é o escorregamento, que é o número de polos e a frequência da rede. O escorregamento, ele é taxado já em 10%, você tem que trabalhar com 10% de escorregamento para que o motor trabalhe. Se você aumentar muito o escorregamento, o motor tende a ter uma rede de eficiência baixíssima e aquecer. Então, o escorregamento é limitado, 10%. O número de polos é a construção física do motor. Você tem que construir um motor de 2 polos para você ter 3.500 RPM. Você tem que construir um motor de 4 polos para você ter 1.780, 1.800 RPM. Então, o que nos sobra? Isso aqui é uma fórmula, né? O que nos sobram? Eu já mostrei essa fórmula. Sobra a frequência. Nós temos que variar a frequência para variar a velocidade desse motor. Mas como? Se nós temos uma senoide, como variar a frequência de uma senoide? Nós temos, nessa época de 60, na década de 60, nós temos o quê? Nós temos uma senoide e temos o tiristor. A engenharia da época se pergunta, né? Como fazer, né? Como podemos variar essa frequência se nós temos o tiristor? Além do mais, só controlamos o disparo. 2 agravantes. Não tem como você transformar uma senoide de uma frequência tal em outra frequência. Não existe como. Disparo. Você só controla o disparo do SR. Nós temos 2 limitações agravantes. Que nós não podemos controlar uma frequência. Assim não conseguimos controlar uma frequência do motor CA. Só podemos controlar essa frequência se nós formos lá na usina e mudarmos a ciclagem do gerador. Né? Aí teríamos que ter um gerador para cada motor. Ou seja, então a engenharia da época começou a trabalhar. E na década de 70, principalmente em telecomunicações, surgiu o PWM. Na década de 70. O que é o PWM? Modulação por largura de pulso. Ou seja, aqui nós temos o PWM. Verifica que a largura do pulso tem variação. Essa largura de pulso pode ter um código usado em telecomunicações. Mas o PWM, quando foi lançado, ele foi lançado como nós não tínhamos componentes eficazes que trabalhavam com alta frequência, que poderiam modular o PWM em alta frequência. O PWM ele foi limitado a telecomunicações e outras funções, porque nós não tínhamos dispositivos para controlar. O PWM veio com outra característica muito interessante. O PWM veio com telecomunicações e depois para potência, mas por enquanto, primeiro só telecomunicações. Com os tiristores, não tinha como trabalhar o PWM, porque o PWM ele trabalha com sinal 0 ou um sinal máximo, ou 0 ou 1. Ele não tem meio termo. Então, você só tem 0 ou 1. O que você modula é a largura do pulso. Os tiristores, como eu já falei, só controlam o disparo, não controlam o bloqueio. Então, se eu usar um tiristor aqui, um SR aqui, depois que eu bloqueei, que eu disparei, ele vai continuar ligado, entenderam? Então, o PWM, no começo, foi limitado a frequências baixas. E nós sabemos que o motor CA, em frequências baixas de PWM, a eficiência é baixíssima. Então, não surgiu ainda uma forma de variar a velocidade de um motor CA ainda. Mas surgiu o PWM. O PWM surgiu. Uma característica interessante que surgiu junto com o PWM foi a tensão média, que é a característica do PWM. A tensão média, por exemplo, eu fazendo aqui a tensão média desse gráfico,
dependendo da largura e do duty ciclo, o ciclo de trabalho do PWM, eu tenho uma tensão média. A tensão média de vermelho aqui, gente. Vou fazer só um exemplo, gente. Aqui uma tensão média, começa a cair. Ou seja, com a modulação, com o tamanho da modulação PWM, eu tenho uma tensão média sobre uma carga. Essa tensão média, se minha modulação ela é senoidal, a tensão média ela é senoidal. E com isso a minha corrente vai ser senoidal. Bom, então a engenharia da época já começaram a ligar as coisas. Bom, eu tenho PWM. Eu consigo com o PWM gerar uma tensão média e uma corrente média, uma corrente senoidal na carga. Ok. E como controlar isso? Como podemos controlar? Isso na década de 70, né, gente? Então, nós tínhamos um motor CA, nós tínhamos que controlar a frequência desse motor CA, que só subia o número de motores CA depois de 70, na década de 70, de 80, dentro das instalações. Nós tínhamos a tensão média com o PWM e nós tínhamos a corrente senoidal no motor. Como nós poderíamos controlar isso? Então a engenharia se moveu. Demorou vários anos. Nós passamos por alguns transistores intermediários antes. Nós tínhamos o transistor bipolar. Até hoje existe. O transistor bipolar é amplamente utilizado, né? O transistor bipolar. O transistor bipolar ele tem a característica de trabalhar com potências. Ele trabalha com correntes altas. Mas como ele trabalha com correntes altas, como o transistor bipolar trabalha com ganho, você tem que ter uma corrente de base alta. Se essa corrente de coletor é alta, a corrente de base também é alta. Então, para gerar uma corrente alta de base, aí o que vai limitar para você? Vai limitar a frequência. A frequência vai ser limitante. Você vai ter um transistor de corrente alta, o bipolar, com uma frequência baixa. Porque você precisa de uma corrente alta para ter e como ele amplifica, você precisa da corrente alta para ter uma corrente mais alta. Então o transistor bipolar ele trabalha com tensões com potências altas, mas frequência baixa. Não era ideal para o PWM. Nós tínhamos que resolver o problema do PWM, isso na década de 90. Porque o PWM a gente precisa de correntes mais altas e frequências mais altas. E nós tínhamos o MOSFET do outro lado. O MOSFET ele trabalhava com tensão. Se você tivesse uma tensão, uma corrente, um controle de tensão baixo, com pequenas tensões na entrada, você conseguia dispará-lo. Então o MOSFET trabalha numa frequência muito mais elevada, só que com a potência muito baixa. O contrário do bipolar. Trabalha numa corrente alta, mas com a frequência baixa. Aqui trabalha numa corrente baixa, mas numa frequência alta. E aí a engenharia pensou, será que eu consigo pegar o que é bom desse e o que é bom desse? Pegar as características boas desse e a característica boa desse? O que eu precisava para o meu inversor de frequência? Eu precisava de um componente para chavear o PWM. Já existia a teoria do PWM, só que eu não tinha como usá-la, porque eu não tinha componentes que conseguiam disparo de correntes alta e com altas frequências, que o motor precisa de alta frequência PWM para ter uma eficiência boa, uma eficiência alta, como eu já falei. Então, a engenharia se moveu, pegaram as duas principais características. Esse componente tem uma impedância alta de entrada, então tensões baixas já disparam. Esse componente, com esses dois componentes, pegaram as características que precisavam de cada um e fizeram o IGBT. Transistor bipolar com gate isolado. O que é o IGBT? Na década de 90, os primeiros. O IGBT é um transistor bipolar que é controlado pelo MOSFET internamente ali dentro dele. Ou seja, um MOSFET, você tem uma tensão, pequena tensão, dispara o MOSFET dispara o bipolar. Tudo isso está no IGBT. Então, com isso, nós conseguimos um transistor que tem uma corrente maior e tem uma frequência maior para trabalhar. E com isso, nós preenchemos a lacuna lá atrás do PWM. E com isso, nós demos a oportunidade de que sejam lançados os primeiros inversores de frequência.
Isso foi em 90. Com o passar dos anos, sempre foram melhorando o IGBT. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, que hoje as frequências chegam até 20 kHz de computação ou mais. Então, gente, é interessante frisar essas características importantes que o IGBT associou de cada um desses transistores, como a alta corrente e a baixa frequência de trabalho, a alta frequência de trabalho e a baixa corrente. Pegamos as características boas de cada um e criamos o IGBT. Criado o IGBT, então, o que acontece aqui? Para que nós tenhamos um inversor de frequência, nós teríamos o primeiro, o PWM, na década de 70, foi criado. Já temos a teoria para usar no inversor de frequência. A teoria PWM é a teoria empregada para o inversor de frequência. Mas como controlar o PWM não tínhamos. Aí da década de 90 em diante foi inventado o IGBT. Com o IGBT e com o PWM, enfim, criamos o inversor de frequência. E na época já tinha os microcontroladores e com isso nós conseguimos variar a velocidade do motor CA. Porque aí nós já conseguiríamos variar a modulação por largura de pulso em frequências de 5 kHz, que já dá uma eficiência alta para o motor. E com isso, nós criamos uma tensão senoidal média. Senoidal. Tensão média senoidal. E com isso, uma corrente senoidal. E com isso, nós criamos um inversor de frequência. Na década de 90 em diante, em 2000, começaram os primeiros inversores de frequências. Primeiro foi criado o PWM. O PWM forçou a existir o IGBT. Essa tecnologia de PWM é utilizada também muito em fontes chaveadas. Foi utilizado primeiro até em fontes chaveadas. Ok? Então nosso treinamento é assim. Nosso treinamento é dominando o inversor além da programação. Aqui você vai aprender toda a história de inversor de frequência. Aqui você vai conseguir olhar para esse equipamento e entendê-lo como um todo, não só parâmetros. Ok?